Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre os primeiros socorros psicológicos, com Luiz Matheus Pacheco. Josiane Pires falará sobre o envelhecimento feminino. Thales Zene abordará a quiropraxia na terceira idade. É claro, a nossa querida Jurema responde. Olá, eu sou César Silva e você está assistindo ao NAP TV. Alguns programas atrás, falamos com Daniela Blaut sobre envelhecimento. E agora, a psicóloga Josiane Pires dará seguimento ao assunto, focando em como ocorre esse processo nas mulheres. Dá uma olhadinha. Olá pessoal, como vai? Hoje eu vim falar um pouquinho para você sobre envelhecimento feminino. Todo o processo de transformação, no caso do envelhecimento, ele é muito subjetivo. Por que eu escolho falar do envelhecimento feminino hoje? Porque ele tem duas referências identificatórias muito comuns e muito pontuais nele. O primeiro é a questão da maternidade. A maternidade, ela se dá ao longo desse envelhecimento feminino. Ela se inicia ali na puberdade e vai até a menopausa, né? Chegando nessa menopausa, há uma espécie de luto que acontece para todas as mulheres. Mesmo as que tiveram filhos ou as que optaram por não ter, há um luto ali porque esse período da maternidade acabou. Outra referência identificatória muito comum no processo de envelhecimento feminino é o corpo. O corpo como um objeto de prazer do outro. Ele também se inicia mais ou menos ali na adolescência, né, na puberdade. E ele tem um fim ou ele muda? Muitas mulheres mudam essa questão do corpo e tornam ele um templo seu conforme o passar dos anos. Outra questão do envelhecimento feminino que é muito marcante é que depois que passa praticamente esses dois lutos, tanto da maternidade quanto a do corpo, né, que muda algumas coisas ali, que acontece seus fechamentos de ciclo e se retorna de um outro jeito, acontece também a mudança de gostos. Deixa eu ver se eu consigo explicar mais ou menos para vocês assim. A mulher, com o passar do tempo, ela se torna culturalmente com várias identidades, se torna a mãe, se torna a amiga, se torna a irmã, se torna a filha, né? E muitas vezes, para cumprir os papéis sociais, ela vai se abdicando de alguns sonhos, né? Quando chega ali depois de uma maturidade, né, vem uma nova oportunidade, a nova oportunidade de realizar esses sonhos, né? Buscar um novo estudo que não teve oportunidade, fazer alguma viagem que não teve oportunidade antes. Enfim, ela vai buscando ressignificar algumas coisas. Nesse processo de ressignificar algumas coisas, né, já na maturidade, a gente tem hoje um movimento chamado Ageless Generation. Ageless, na sua tradução livre, significa sem idade. Não se trata de mulheres que não envelhecem ou que não querem envelhecer, mas mulheres que mantêm um estilo de vida atemporal, né? São aquelas mulheres ali chegando numa maturidade com 40, 50 anos que não querem usar aquele rótulo de mulher de meia idade. Por que elas têm que ser meias se elas já são inteiras, né? São mulheres experientes, independentes, maduras, com acesso à tecnologia. Por que ser meio? Por que acertar ser meio se já pode ser inteiro? São essas mulheres que estão aí hoje liderando empresas, donas de suas vidas, saindo de relacionamentos extremamente abusivos, né? Levantando suas bandeiras e indo atrás dos seus sonhos, né? Por fim, fica o convite a todas as mulheres a pensarem nas suas vidas, né? A pensar em todos os seus desejos e sonhos que tiveram que abandonar ao longo da vida por alguma questão social. E lembrando que aqui, totalmente sem julgamento, né? Não estamos julgando porque uma mulher fez isso ou aquilo. Não, a vida acontece como tem que acontecer.
Mas hoje, chegando numa maturidade, né, com alguns filhos criados, com uma independência financeira, né, por que não ir atrás, então, dos seus verdadeiros sonhos, verdadeiros desejos, né? Sempre há tempo. Obrigada. Idosos podem fazer quiropraxia? Como assim? Será que há alguma restrição para a terceira idade? Confira estas e outras respostas agora com o quiropraxista Tarizene. Olá! Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a quiropraxia como forma de tratamento para os idosos. Então, a quiropraxia para o paciente idoso é extremamente benéfico. Na verdade, eles deveriam buscar um quiropraxista. Por quê? Geralmente o paciente idoso ele tem nas articulações uma falta de movimento, uma limitação de movimento, que ocasiona na maioria das vezes dores articulares na lombar, na cervical, na torácica, joelho, quadril. E dentro da quiropraxia, o que nós buscamos? Nós buscamos devolver o movimento correto das articulações. Então, com isso, o paciente idoso que já tem como normal, né, na sua história de coluna e articulação a diminuição de movimento da articulação, vai ter um benefício sim com o tratamento quiroprático. Não tem riscos para o paciente idoso, porque as técnicas utilizadas pelo quiropraxista num paciente idoso é bem diferente de um paciente mais novo, porque os idosos têm os músculos mais fracos, têm as articulações mais fracas, os ossos mais fracos. Então, técnicas diferentes têm que ser usadas para o paciente idoso e com extrema segurança, tranquilo. Então, o paciente adolescente, o paciente mais novo, ele tem o músculo mais forte, ele tem o osso mais forte. Então, essa técnica pode ser usada de uma forma mais acentuada, digamos, com mais força até do que um paciente idoso. O paciente idoso, por ter o músculo mais fraco, ter a osteoporose, que é bem conhecida, que muitas vezes acontece que a densidade óssea vai diminuindo, né? O osso vai ficando mais fraco. Então, outras técnicas são utilizadas. Então, dentro do consultório, nós temos mais de 100 técnicas diferentes para devolver o movimento normal para a articulação, né? Então, a forma como que se usa as técnicas para um paciente mais novo e para um paciente mais velho é completamente diferente. Ambas são eficientes e ambas são seguras. Então, a osteoporose ela é uma diminuição na densidade óssea, né? Então o osso ele acaba ficando mais fraco. Então, o paciente com osteoporose não tem risco nenhum, né? Então, técnicas diferentes vão ser usadas no consultório, técnicas seguras para devolver o movimento adequado da articulação do paciente. Já a artrose é caracterizada por uma limitação da amplitude de movimento da articulação, um desgaste da articulação, né? Que a cartilagem já está gasta, né? A articulação não está funcionando de uma forma correta, então diminui o movimento, a amplitude de movimento dessa articulação. A função da quiropraxia é devolver a amplitude de movimento da articulação, né? Seja da coluna, do quadril, do joelho, né? Então, o paciente que tem uma artrose, né, a limitação de movimento, se beneficia muito com o tratamento de quiropraxia, porque a gente busca justamente isso, e na causa do problema, né? Então, aos poucos, dando mobilidade para essa articulação, claro, dentro dos limites de dor do paciente. Na verdade, não. O paciente pode chegar ao consultório, né? Se tiver os exames de imagem laboratoriais, melhor, né? Que aí o quiropraxista consegue verificar e já iniciar o tratamento com total segurança, né? Porém, se o paciente não tem exames, perdeu, extraviou, e o quiropraxista julgar necessário, pedir alguns exames específicos, né? Então, logo na primeira consulta, com a avaliação, então o quiropraxista já vai fazer essas solicitações, essas requisições. Mas, muitas vezes também nem precisam exames e a gente já consegue iniciar o tratamento para dar uma melhor qualidade de vida e diminuição da dor de determinada articulação. O
paciente idoso, algumas atividades diárias dele que muitas vezes já se tornam difíceis, como por exemplo, Thales, eu já não consigo mais tomar banho sozinho, eu já não consigo mais pentear o meu cabelo, eu já não consigo mais lavar louça, né? Essas atividades diárias básicas, muitas vezes a gente consegue melhorar muito com os ajustes com o tratamento quiroprático. Então, e é isso que muitas vezes já nos deixa muito feliz, porque a melhora de 100% num paciente com 20 anos, um paciente idoso é muito mais difícil, né? Então, por isso que dentro do âmbito da saúde, a gente costuma brincar, conversar entre nós, que se a gente consegue melhorar 20 a 30% um paciente idoso, para nós é 100% em relação ao paciente novo, mais novo. Porque como o tempo que levou para aquela articulação perder o movimento, para aquela articulação perder a função, teve um tempo longo. Então, que às vezes a gente não tem esse tempo longo para conseguir devolver o movimento articular ou recuperar aquela articulação. Então, dessa forma, o paciente idoso, a gente tem um pouco mais de demora para tratar, mas é possível a gente melhorar bastante a qualidade de vida dele, que é isso que mais importa. Na verdade, não, né? Então, todo paciente, após consulta, de uma forma geral, o quiropraxista passa algumas recomendações para ele, né? Cuidados posturais, alguns exercícios específicos, algumas instruções, né? Mas, necessariamente, por ser idoso, não precisa de um cuidado específico. Lembrando então que a quiropraxia ela é indicada para todas as idades, né? Desde as pessoas mais novas às pessoas mais velhas, né? Mas como foco, né, desse programa de hoje, os idosos eles necessitam de um cuidado especial, né? Por quê? Porque as articulações de uma forma normal, né, do idoso já vão perdendo o movimento, né? A cartilagem já vai diminuindo, a pessoa vai encolhendo, né? Então essas limitações de movimento da articulação que na maioria das vezes gera dor, né? Nunca é tarde para a gente tratar, nunca é tarde para melhorar. Às vezes a gente pode pensar, mas já está com dor há tanto tempo, mas exatamente se a gente conseguir melhorar 10, 20%, para uma pessoa de 20, 25 anos, talvez não tenha muita relevância, mas para um idoso que já não consegue tomar seu banho, pentear seu cabelo, fazer suas coisas diárias dentro de casa, já é extremamente significativo. Então, é interessante a gente ter esse cuidado com a nossa coluna o quanto antes, né? Porque se eu começar a cuidar da minha coluna com 20 anos, cuidar da postura do meu trabalho, cuidar a forma como que eu carrego peso, alinhar minha coluna, ir no quiropraxista de uma forma preventiva, a chance de eu chegar com 60, 70 anos com dores nas costas é extremamente menor do que se eu nunca cuidar da minha coluna e com 60, 70 anos eu ir procurar o tratamento, né? E aí sim, aí o tratamento vai ser muito mais difícil e muito mais complicado para a gente corrigir esses problemas todos adquiridos a um longo período de tempo. Então a dica é quanto antes a gente for prevenir, procurar, verificar como é que está o funcionamento da minha coluna com o quiropraxista, observar algumas dicas que ele vai te passar, dicas posturais do trabalho, forma de trabalhar em casa, como tu senta, como tu dorme, tudo isso, fazendo essas coisas como hábito de vida, é possível tu ter uma qualidade de vida melhor e não ter dores nas costas frequentes e evitar problemas futuros lá na terceira idade. Antes de irmos para o nosso intervalo, você pode conferir a nossa psicodica, selecionada por um de nossos profissionais. Mas não sai daí, que loguinho nós vamos estar de volta. Olá, a minha psicodica é sobre a primeira temporada da série The Sinner, estreada em 2018. Ela contém 8 episódios. Traz a história de uma mulher que comete um crime impactante em um local público, desencadeado a partir de um incômodo que ela apresenta ao ouvir uma música. Sem saber explicar os motivos, ela se denomina culpada e irá cumprir a pena máxima. Porém, um detetive se identifica com a jovem e busca ajudá-la a encontrar as respostas. Então, de uma forma envolvente, o desdobramento se dá sobre a investigação dos motivos que levaram a cometer esse crime, revelando assim surpreendentes acontecimentos e trazendo questões como a infância, religião, família e culpa.
Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim busca a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Fernando Tepacê e eu tô passando para te fazer um convite. Agora no dia 6 de junho, quinta-feira, 19h30, no NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico em Novo Hamburgo, a gente vai estar fazendo a segunda etapa da palestra Minha Criança Cresceu e Agora. Nessa etapa, eu vou estar dividindo com a plateia um método que eu criei chamado Camille, que é um método para fazer com que você, que é pai, mãe, cuidador, professor de adolescentes de 11 a 15 anos de idade, possa se conectar de uma forma assim muito especial, muito duradoura e que vocês consigam ter uma convivência, uma vivência extremamente harmônica. Esse é o propósito e eu te espero lá no NAP, dia 6 de junho, tá bom? Até lá! Estamos de volta. Agora, o psicólogo Luiz Mateus Pacheco falará sobre os primeiros socorros psicológicos, um conjunto de técnicas para atender alguém na situação de crise. Saiba muito mais sobre o assunto a partir de agora.
Olá! Em tempos de tragédias, sejam elas acontecimentos naturais ou sejam outras ocasionadas pela ação humana, é muito importante a gente poder pensar, afinal de contas, o que a gente pode fazer para minimizar o impacto desses acontecimentos nas pessoas. Existe dentro da psicologia um conjunto de técnicas que é muito pouco conhecido e pouco falado, que se chama os primeiros socorros psicológicos. Mas o que são esses primeiros socorros psicológicos? Bom, trata-se de um conjunto de técnicas que tem como objetivo o atendimento no local e no momento da crise. Quer dizer, diferente um pouco da psicoterapia ou da psicologia de um modo mais tradicional, essas técnicas elas têm como intenção poder estar atuando no próprio campo, no próprio acontecimento, no meio ao caos, assim por dizer, no meio a toda a tragédia. Essas técnicas têm como foco a estabilização, e essa é uma palavra-chave para esse tipo de atendimento. Quer dizer, é um pouco diferente da psicoterapia, por exemplo, que tem mais como técnica uma certa desestabilização do paciente. Enfim, nesse sentido, inclusive os estudos apontam que uma pessoa passando por um momento, uma crise, né, um trauma grave, seja ele em decorrência de um acontecimento natural, de uma tragédia, enfim, que ela alcança maiores benefícios a longo prazo se ela tiver esse tipo de atendimento, do que se ela for encaminhada diretamente para uma psicoterapia. Justamente por isso, o trauma ele tem como tendência a causar uma desestabilização muito grande. Então o que essa pessoa precisa naquele momento é o contrário. Ela precisa de uma estabilização, de um curativo, se a gente for fazer uma metáfora. Inclusive a gente pode comparar os primeiros socorros psicológicos aos primeiros socorros da medicina, né? Enfim, se a gente tem alguém que sofreu um acidente e está ali, enfim, com um corte ou um traumatismo, o atendimento de primeiros socorros ele pode facilitar em muito o prognóstico. Quer dizer, ele pode melhorar muito as condições com que essa pessoa vai se recuperar. A forma como ela for atendida ali naqueles momentos iniciais, cruciais, pode inclusive ditar uma melhor recuperação e podem ser inclusive mais necessários do que o tratamento médico em si. E ele é diferente do que o próprio tratamento médico, ou seja, quando um paramédico aplica os primeiros socorros na cena de um acidente, por exemplo, isso não significa que essa vítima ela não vai precisar de nenhum atendimento. Da mesma forma, a pessoa que recebe os auxílios dos primeiros socorros psicológicos, ela também pode sim, e provavelmente vai vir a precisar, de um tratamento psicológico, porque uma coisa não substitui a outra, mas sim são coisas que se auxiliam. Ai, 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 essa Jurema! Olha, eu virei fã dessa figura, que fala de psicologia com bom humor e praticidade. Confere aí, a Jurema responde. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tô tudo boa, sempre boa. Seguinte, eu quero dar uns recadinhos antes de falar as perguntas que me mandam. Assim, olha bem, você sabe que tem o Instagram, o Facebook, essas coisas, tudo no YouTube, todas essas coisas, tem eu lá também, né? Tu sabe? Então lá, você também pode mandar pergunta lá. Não precisa mandar só pelo e-mail, você pode mandar lá as perguntas. E assim, ó, fica tranquilo com a produção minha, sabe a produção que fica atrás ali do outro lado lá, fazendo as coisas? Eles não falam os nomes, se vem nome nos e-mails, a pessoa não diz assim, ó, pode falar o meu nome, eu não falo nome. Então se você quiser fazer uma pergunta assim daquelas bem cabeludas, aquelas coisas assim que tu não quer que ninguém fique sabendo, você não diz nome, não diz bairro, não diz cidade, nada, me manda a pergunta e eu vou responder, tá? Então não sei se é só pelo e-mail, manda lá
né? Olha bem o que aconteceu com ela, ó. Ela tá numa situação complicada, tá mesmo? Ó, traiu o namorado. E preciso contar pra ele. Mas não sei como e nem como vai lidar com isso. Daí assim, desculpa, né? Fez e agora não sabe como é que vai lidar, né? Complicado, né? Primeiro, antes de eu continuar de ler aqui, me diz uma coisa, por que não precisa contar? Sabe que tem coisa que parece que a gente dá tiro no pé. Sabe quando dá tiro no pé? Por quê? Porque faz uma coisa pra estragar com a gente mesmo. Deixa eu ver o que ela quer dizer. Jurema, ando meio triste. Claro, né? Não sei o que quero, continuar ou terminar. Ah, agora entendi. Eu tô segurando a ficha sem mostrar que tem um negocinho bonitinho aqui. Agora entendi. Assim. Vamos começar do começo. Quando num relacionamento, assim, relacionamento não é aquela pessoa que tu gosta, você tem vontade de olhar pra outra pessoa e gostar de outra pessoa, é que o relacionamento já não tá assim muito bom, né? Pensa um pouco. Então assim, se você quer contar pra ele, mais ainda. Tem uma coisa que a minha filha me ensina que é uma coisa chamada inconsciente. Inconsciente. Ele é inconsciente, não é consciente assim. Fica lá escondido, lá dentro da cabeça da gente, assim, fazendo umas coisas assim, mostrando pra gente às vezes as coisas que a gente deve fazer, só que daí assim, ó, o inconsciente não diz pra gente assim, vai lá, faz tal coisa. Ele vai pelas beiradinhas assim, que vai dizendo as coisas, e aí, sabe o que ele faz? Ele faz a gente fazer as coisas assim que não é muito certo às vezes. E aí, a gente tem que começar a prestar atenção. E por que eu fiz isso? Será que eu ainda gosto desse namorado? Então assim, ó, tu sabe que se tu contar pra ele, provavelmente pode ser que ele queira terminar o namoro. E aí? Aí vai acontecer o que no fundo tu queria, desde o início. Entendeu? Então assim, sempre que a gente tá com alguém e dá vontade de ficar com outra pessoa, namorar outra pessoa, é que no fundo não tá muito bom aí a história. Daí ao invés de lá trair, o que a gente pode fazer é conversar com o parceiro, com a parceira e ver assim, o que tá acontecendo? Por que será que tá assim, não tá muito bom? E aí, daí depois tu vai resolver o que ele vai fazer para não sofrer, tá bom? Então pensa primeiro assim, ó, qual é a consequência que vai dar isso? E se realmente você gosta dele? Se você gosta dele, você conta, pede perdão e daí tenta conversar tudo de novo, tá bom? Depois me conta como é que foi, pode ser pelo Facebook, tá? Beijo! O programa de hoje está terminando, mas a gente segue com você nos canais do YouTube e do Facebook. Ou ainda, liga para a gente e sugere o que você quer ver no nosso programa. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima NAP TV. Krause Assistencial apresentou NAP TV.